Olá, povo santo de Deus, uma boa noite a todos vocês. Estamos hoje nos encontrando para a quinta aula de Mariologia. Vocês vão perceber que o cenário hoje está bem diferente, né? Eu não estou nem no escritório da Casa Paroquial e também não estou na paróquia, onde eu costumo de fazer muitas das gravações também. Fazemos direto da Casa Paroquial. A qualidade do som hoje, a perceber que ela está muito baixa. Eu não estou com o equipamento que eu tenho na casa ou também na paróquia. Então, por isso, a qualidade de som, às vezes, a qualidade de imagem, a câmera é razoável, pelo menos isso ele está mais ou menos. Então, já fazendo o seguinte, aumenta o volume, tanto do seu smartphone, tanto também da sua, ou da televisão, por onde você está assistindo. Aproveita e já vai compartilhando essa nossa aula para outras pessoas que têm interesse. Aproveite também, se você ainda não é inscrito neste canal, já vai aí, se inscreve, ativa o sininho, porque todas as vezes que nós tivermos alguma formação, algum curso, você será notificado. Bom, me parece que é importante, me parece que é interessante isso, né? Então vamos iniciar a nossa quinta aula, penúltima aula, rezando e suplicando a presença do Espírito Santo e pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoai, meu celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já vai deixando aí o seu comentário, vai falando também como é que está a qualidade do som, tá bom? Vai deixando seu comentário, já pode deixando também as suas perguntas. Na aula de ontem, nós falamos sobre 2 dogmas marianos. Hoje vamos dar continuidade, dando continuidade nesses dogmas. Vamos falar sobre a Imaculada Conceição de Maria e também a Ascensão de Nossa Senhora ao céu. Bom, este dogma ele foi definido no ano de 1854 pelo Papa Pio IX. É o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. É que é importante nós ressaltarmos o que nós já estudamos ontem. Ontem eu falei bastante sobre o que é o dogma, o porquê da definição e também deixando claro que quando se trata de um dogma não significa que foi no ano de 1854 que Maria passou a ser imaculada. Não. Neste ano, a Igreja colocou como definitivo e por isso é irrefutável. Nós não discutimos mais. Tem gente que perde tempo discutindo ainda Nossa Senhora nasceu ou não nasceu com o pecado. Não. Na especulação teológica, a discussão é válida. A discussão é válida. Agora, para nós que já recebemos e nós já temos a fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza, né? A fé é a entrega daquilo que não se vê. É uma certeza. Não precisa desenhar para a gente. A tradição da igreja e também próprios trechos bíblicos nos apresentam essa verdade e essa realidade de fé. Então, ao longo dos séculos, após estudos e orações, a igreja ela tomou consciência de que Maria ela foi totalmente cumulada de graça por Deus. E ela foi remida já desde a concepção. O que eu estou lendo para vocês aqui é uma definição do Catecismo da Igreja Católica. Deixa eu diminuir aqui, ele está, no número 491 do Catecismo da Igreja. Então, Maria ela é cumulada de graça. É que é importante nós voltarmos naquele termo que eu usei com vocês, da segunda ou da terceira aula que foi Bíblia, né? Nossa Senhora no Novo Testamento. Ali nós vimos bastante e tivemos condição de entender bastante essa realidade de Maria como Querarictomene. Nós vimos nos princípios mariológicos que o Querarictomene, ele se trata de um nome. Então, é um nome a ser empregado, por mais que não seja nome próprio, porque ele vem em base de um título e também de uma missão e define exatamente quem é Maria. Maria é aquela que, cheia de graça, no sentido de
transbordante de graça e é uma graça contínua. Bom, Maria, por que ela é cheia de graça? Por que transborda graça? Por causa de quem? Dela? Não. Primeiramente não. Por causa dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que falamos de Maria, nós temos que lembrar dos méritos de Jesus. Não tem como falar de Nossa Senhora sem lembrar de Jesus. Porque se Maria, a santidade, se em Maria a santidade é essa atuação de uma graça que permanece sempre ao ponto de transbordar, logo é por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que um teólogo, Potteré, ele vai falar, inclusive ele tem artigos maravilhosos sobre Nossa Senhora, sobre Mariologia. Ele vai dizer que o que harictomene em Maria, quer dizer, aquela que é transbordante de graça, equivale ao afirmar que ela foi transformada pela graça. Então, os padres da igreja entenderam desde sempre, padres da igreja, os padres lá do início da nossa igreja, eles já entenderam que Maria, ela foi concebida sem pecado. Então, no momento, como funciona, vamos dizer assim, como funciona todo esse mistério que já foi revelado para nós, né? Então, nós sabemos ali, quando existe o ato sexual, naquele momento existe a concepção. No momento da concepção, o que acontece? Já se começa ali uma célula com outra célula, duas células, pronto. É um ser humano em desenvolvimento e que nós estamos em desenvolvimento até o momento da nossa morte. Então, já é um ser humano em desenvolvimento. Os abortistas vão discordar, minha cara de preocupação, né? Vamos falar a verdade da nossa fé. Então, quando Maria, existe a concepção de Nossa Senhora, quando ela é concebida, todos nós, quando somos concebidos, também recebemos uma alma. Só que a nossa alma, ela já vem com a mancha do pecado. De qual pecado? Pecado original. E o que fica depois na nossa alma? Não fica mais a mancha do pecado, mas fica aquilo que nós chamamos de concupiscência. Nós somos totalmente limpos no batismo, isso é verdade. Mas a concupiscência é por causa de uma humanidade que é pecadora. Isso continua em cada um de nós. Qual foi a diferença em Nossa Senhora? Por ela ser já transbordante de graça e o que harictomene equivale ao afirmar que ela já foi transformada por essa graça, e transformada é desde sempre. Não foi quando o anjo chegou para ela, né, e disse, ave que harictomene. Não, é desde sempre, ela é transformada. E esse desde sempre de Maria, que foi pensada desde sempre, então, desde que o mundo é mundo, se pensou em Maria para que ela pudesse vir como aquela que iria trazer em si o Verbo encarnado, Jesus Cristo, né, por ação do Espírito Santo. Então, quando existe a concepção, a alma de Maria, presta atenção nesses detalhes, a alma de Maria, ela já está totalmente limpa do pecado original. E a ação da concupiscência em Maria, nós podemos dizer que ela é uma ação totalmente neutra. Porque por mais que a humanidade seja pecadora, Maria, a nova Eva, ela é a mãe da humanidade. Se a primeira mãe dos viventes, Eva, viventes, aquela que vive, se a primeira mãe ela foi capaz de deixar o pecado entrar no mundo e ela pecou, esta mãe, que vem trazer o Salvador, ela não vem com o pecado. Logo, se Maria não vem com o pecado, ela é Imaculada Conceição. Imaculada, sem mancha, sem pecado, desde a sua concepção. Então aqui eu fiz um resumo. É claro, gente, o tratado é grande, você vai ler tudo sobre isso, mas eu faço um resumo para vocês sobre a Imaculada Conceição de Maria. Aqui nós temos questões bíblicas e também temos de fé a partir da tradição e do magistério da Igreja. Eu vou ler para vocês o decreto, né? Que é o decreto que vai deixar de forma solene apresentar este dogma. Em 8 de dezembro de 1854, com a bula Ineffabilis Deus,
o Papa Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Maria, declarando e definindo que a doutrina defende que a Beatíssima Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original desde o primeiro instante da sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, e em atenção aos merecimentos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi revelada por Deus e que, por isso, deve ser admitida com fé firme e constante por todos os fiéis. A igreja fala para todo mundo, a igreja não fala só para o católico, porque a nossa esperança é que o mundo se torne católico, para que eles possam ter o acesso à salvação da forma mais fácil que se tem, não que as outras salvações sejam menos fáceis, né? As outras salvações não, a outra forma de buscar a salvação, mas fora da igreja católica não existe salvação, e a salvação vem e chega até os outros porque perpassa os muros da igreja. Bom, aqui praticamente ficou muito bem definido para vocês, né? Eu utilizei um termo que é o kerrectomene para mostrar esta análise bíblica, mas também teológica da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. A nova Eva, reflexo de Cristo para uma nova criação, não permite ser seduzida pelo mal. Nossa Senhora. Não permite ser seduzida pela ambição do pecado. É Nossa Senhora que não permite tudo isso. Por isso, Santo Afonso ressalta que Santo Afonso Maria de Ligório, grande mariólogo, ele vai dizer que Maria devia ser mulher forte, posta no mundo para vencer a Lúcifer e, portanto, devia permanecer sempre livre de toda mácula e de toda a sujeição ao inimigo. Então, inclusive, vai deixando suas perguntas aí, tá bom? Deixe suas perguntas. Uma pergunta você poderia fazer agora assim, padre, Maria poderia ter cometido pecado? Poderia. Porque em Maria também existe a liberdade humana. Maria não é fantoche. Maria não é uma marionete, né? Que se coloca nas mãos e Deus fala vai, Deus fala vem. Não. Maria se permite se colocar nas mãos de Deus. É diferente. Uma coisa é se Deus falar assim, você tem que fazer assim porque eu digo que é assim. E aí começa a manipular. Outra coisa é Deus faz assim e Maria diz, eu estou em tuas mãos, ó Pai. Essa é uma grande diferença. Enquanto análise bíblica, nós podemos olhar em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Êxodo 25, Jó capítulo 14, Deuteronômio capítulo 10, versículo 3, Apocalipse 11, 19, Lucas 1, 49. Todas essas são análises bíblicas que você pode encontrar aí o termo mulher referindo a Eva e depois também os termos mulher referindo a Nossa Senhora e mostrando que Eva, quando Eva foi criada, não existiu pecado em Eva. Né? Ela foi criada sem pecado. Agora, quando se trata de Nossa Senhora, mostrando que é uma nova Eva, por mais que o mundo tenha pecado, Nossa Senhora, ela não cai na cilada dos demônios, na cilada do inimigo. Nossa Senhora não se deixa enganada pela antiga serpente. Pelo contrário, juntamente com a sua descendência, que é Jesus Cristo e toda a igreja, ela vai pisar na cabeça do demônio. Mas existem muitos ainda católicos, né? De outras religiões, a gente pede a misericórdia de Deus para que possa abençoar e ajudar a compreender. Mas tem católicos ainda que questionam, como assim? Como assim que ela nasceu sem pecado? Não existe essa condição. Vocês sabem que no ano de 1858, as aparições de Nossa Senhora aconteceu em Lourdes, a Santa Bernadette Soubirous. E nessas aparições, uma das últimas aparições, Nossa Senhora vai falar para ela, porque o questionamento Lourdes está vendo. Lourdes, Bernadette, aconteceu em Lourdes, né? Bernadette vê Nossa Senhora. Bernadette vai até o padre, só que é difícil, gente. Eu concordo com o padre que não acreditava assim, porque é complicado. Tem gente de todo jeito que fala um monte de coisas, né? Vocês não têm ideia o que a gente escuta no dia a dia. Jesus está aparecendo para 1 milhão de pessoas todos os dias, face a face.
E nós temos que ter essa facilidade, o discernimento para entender o que de fato é uma aparição ou não. Então, na nossa pequenez, a gente pede à igreja, aos bispos, aqueles que têm maior aprofundamento no assunto para nos ajudar, mas também a gente fala, mãe, manda um sinal. Então, né? Se a senhora está aparecendo. Em 1858, teve as aparições a Santa Bernadette Subiru. E nessas aparições, o padre pergunta, não, diga quem ela é, fala para ela falar quem ela é. E o mais interessante é que ela responde, diga que eu sou a Imaculada Conceição. Não, gente, é de arrepiar, é verdade, é de arrepiar. Quer dizer, a igreja já tinha essa certeza, mas começaram a criar uma incerteza. E para ser dúvidas que poderiam trazer certeza. Mas para ser um dogma, não poderia ter incerteza. O dogma não cabe o incerto. O dogma tem que ser seguro. E por isso, Nossa Senhora ela vai dizer em sua aparição, em uma delas, né, mais concreta é essa, ela vai dizer, diga que eu sou a Imaculada Conceição. Naquela época estava uma discussão tremenda sobre a Imaculada Conceição, se de fato Nossa Senhora nasceu ou não sem pecado. Né? Então nós temos aqui 1854 tem a definição. Né? Então 1854 é a definição. E no ano de 1858, 4 anos depois, ainda muita discussão na igreja, Nossa Senhora vem para falar, olha, a igreja acertou, o Papa acertou, os bispos que disseram acertou, os leigos com as suas devoções acertaram. Eu sou a Imaculada Conceição. Bom, com a aparição de Nossa Senhora, agora, para quem acredita nas aparições e acredita na igreja, não tem mais essas contestações. Amém? Vamos falar agora então, vai deixando suas perguntas, suas dúvidas, tá? E não esqueça de também compartilhar esse nosso canal, inscrever e ter um trenzinho do sim lá que você toca para receber as notificações. Vamos falar agora sobre a Assunção de Maria ao céu. Só diminuir um pouquinho esse negócio aqui, complicado de mexer, né, gente? Tudo que é fora de casa é mais complicado, já perceberam isso? Deixa eu ver se dá certo aqui, se eu clicar. Ah, tem um negócio aqui que você clica e dá certo, olha. Vou colocar 130 para ver. Pronto, agora ficou bom. Pronto. Esse é o dogma mais recente, o dogma da Assunção de Maria ao céu. Ele foi definido no ano de 1950 pelo Papa Pio XII. Essa definição, ela já é muito antiga, já dentro da própria piedade popular, mas com os próprios padres da igreja. A Igreja Católica, desde os primeiros séculos, para vocês terem ideia, no século IV, século V, já teve um livro apócrifo, e eu não vou entrar em detalhes agora do que é um livro apócrifo, já falei isso na primeira e na nossa segunda aula, mas você já encontra os livros apócrifos que falam sobre a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Lembrando que a Assunção significa que ela foi elevada ao céu e não é uma ascensão. A ascensão é um poder próprio, né? O exercício próprio de se levar ao céu. Tá? No caso de Nossa Senhora, ela foi elevada ao céu. A igreja sempre dirigiu a Deus imensas súplicas, pediu inspiração à luz do Espírito Santo para chegar à proclamação da fé em referência ao dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Então aqui é assim que começa o escrito das explicações sobre a Assunção. Não vou ler para vocês aqui a fórmula solene, né? Nós já vamos discutir algumas questões aqui na base bíblica. Existe um teólogo que ele vai dizer que, eu não vou falar o nome dele, por uma questão de ética, é um irmão, um sacerdote, né? E tem muitos escritos bons. Mas ele diz o seguinte, ele fala assim, não existe nenhum texto bíblico explícito que fale da Assunção de Maria. Então, assim, ele disse, o que existe são temas bíblicos que levaram a essa descoberta e não a uma invenção. De fato, aqui existe talvez uma falha
hermenêutica, né, na forma que é feita a interpretação até da própria fala. A Bíblia mostra, sim, um texto explícito e nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 12. E esse texto não é que leva à descoberta. Esse texto ele só está dizendo aquilo que a igreja sempre disse, a partir de século seculorum. Então, desde o início que já tem os padres dizendo, pessoas dizendo, os fiéis dizendo dessa certeza, né? Porque uma tradição já disse isso, e uma santa tradição católica já disse, da Assunção de Maria ao céu. Então, o texto bíblico, na verdade, ele só está afirmando aquilo que já se sabia. Quando nós olhamos Apocalipse 12, versículo 1, na verdade, o Apocalipse 12 todo vai tratar do sinal de uma mulher. É claro que essa mulher vai ser colocada em Apocalipse capítulo 12 como aquela que é a igreja, né, o sinal da igreja. Mas qual é o sinal mais visível que nós temos da igreja quando nós estudamos a eclesiologia e também a cristologia? E quando nós estudamos, até mesmo quando nós estudamos a escatologia, o símbolo mais forte da igreja é Nossa Senhora. Então, na verdade, aquela mulher que é Nossa Senhora, ela está mostrando o poder da igreja a qual Nossa Senhora ela é mãe, a qual todos nós pertencemos. Tem o autor Schockel. Desculpa, minha gente, desliga o celular, dá isso, né? Tem um autor que é o Schockel. Ele fala que em Apocalipse capítulo 12, versículo 1, ele vê o estudo bíblico, ele compreende o relato da vitória, né, de uma mulher sobre a serpente. Então a vitória não é do mal, não é da serpente. E que essa vitória dessa mulher, ela está totalmente voltada a Gênesis, porque nós olhamos a antiga serpente, o novo dragão. É claro, vem com mais força, vem muito mais imponente, vem com um rosto mais assustador, se nós olhamos enquanto demônio. Né? Ele vem com o rosto agora mais assustador. O tempo dele está se acabando. Mas quanto mais almas ele puder levar para o inferno, infelizmente muitos não falam mais disso e muitos nem acreditam no inferno, né? Tá bom, o dia que se encontrar com o demônio frente a frente, quem sabe comece a acreditar, né? Então, esse grande pai da inimizade, ele vem agora não mais como aquela serpente que vem para tentar confundir, não. Agora ele já vem como um grande dragão, que na sua raiva já cospe fogo, derruba estrela e um monte de coisas, né? Então, um grande sinal foi visto no céu, a mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés, sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. O que isso representa, de fato, no estudo da Mariologia sobre o dogma da Assunção? Esta mulher que João vê é a mulher que já está no céu. Essa vitória que ele está mostrando não é de alguém que está dormindo, como pensam muitas pessoas, irmãos, de outras formas de entender Deus, de outras formas de entender a religião. Ela está dormindo e vai ser julgada, não. O julgamento de Maria já acontece na sua Assunção. O julgamento dela é muito claro. Venha, rainha, é mais ou menos isso, né? Venha para o céu, aquela que é a rainha do céu e da terra. Então, esse é o julgamento de Maria. O melhor dos julgamentos, o melhor juízo que foi feito por Deus foi olhando para Nossa Senhora, é claro. Então, um grande sinal foi visto no céu, uma mulher vestida de sol. O sol ele representa, até mesmo na literatura grega ou na filosofia, a gente percebe que é um grande poder. Talvez se considerasse um deus, né, um deus entre aspas, ele seria o deus mais forte. Não é a mulher que ela é o sol, mas ela está revestida de sol, está no corpo glorioso, já está no céu. A lua debaixo de seus pés, a lua significa os cosmos, significa todas as coisas criadas. Tudo está abaixo de Nossa Senhora, tudo está debaixo dos pés de Maria, o que mostra a soberania dela. E sobre sua cabeça uma coroa com 12 estrelas. A coroa representando novamente a glória, mas a glória de quem é rainha, a glória daquela que é soberana. E 12 estrelas, porque o 12 do Antigo Testamento representava já
as 12 tribos de Israel, quer dizer, aonde a igreja pudesse chegar, então o número 12 estava ali, onde o povo de Israel chegasse, estava chegando também a igreja de Deus, né, o sentido do templo, do sacrifício, da expiação dos pecados. E no Novo Testamento, 12 agora é a universalidade, o catolicismo. Olha que coisa bela, uma coroa de 12 estrelas, ide ao mundo inteiro, ide ao mundo inteiro. Quer dizer, esses 12 agora significa essa igreja que é universal, essa igreja universal católica, né? Católico significa universal, e vai ao mundo inteiro. Então, em Apocalipse capítulo 12, nós temos a imagem desta mulher. Vamos continuar aqui. Os doutores escolásticos que vislumbraram igualmente a assunção da Mãe de Deus, não só em várias figuras do Antigo Testamento, consideraram e examinaram com particular cuidado aquelas palavras: Ave cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Lucas 1, 28. Pois viram no mistério da Assunção o complemento daquela plenitude da graça concedida à Santíssima Virgem, em singular bênção contraposta à maldição de Eva. Então, o que eu acabei de ler para vocês aqui agora, ele está em um dos documentos da igreja, e esse documento ele vai nos mostrar que os próprios doutores da igreja, né, de todos esses tempos da igreja, deixando claro que a Assunção de Maria é a completude da própria oração do anjo e também a oração ali de Isabel, né? Então, se você reza a Ave Maria, como é que você poderia concluir a Ave Maria? Nós já falamos, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora nossa morte, amém. Rogai por nós, por quê? Porque já está no céu, porque já está ao lado de Deus. E ela foi de corpo e alma. Existe uma discussão se Maria dormiu ou se Maria ela morreu. É uma discussão assim, tremenda, né? E nas pesquisas, isso foi uma coisa muito boa para mim, porque eu pude fazer uma investigação, assim, de certa forma profunda desse tema, que é um tema que eu gosto e admiro muito, né? Mas então, vamos lá. Maria, ela morreu e foi para o céu, ou Maria dormiu, cochilou e foi levada aos céus? Deixa a sua opinião aí, por favor, vai deixando as opiniões agora, depois eu faço a leitura delas, todas as opiniões de vocês, vai deixando suas dúvidas, seus questionamentos também. Aqui nós vamos começar com os apócrifos. Teve alguns livros que foram escritos a partir do século IV, V e VI, e tem outros muito mais recentes também, que foram os livros apócrifos. Lembra dos apócrifos? Só um pequeno comentário. Verdades, cheio de fantasia. Coloca uma verdade e enche de fantasias. Qual é a verdade? Nossa Senhora subiu ao céu. Isso a igreja enquanto igreja, nunca questionou. Nossa Senhora subiu ao céu. Nossa Senhora subiu, quer dizer, ela foi elevada, tá bom? Subiu, só que ela foi elevada ao céu. Então, existe uma obra que ela é atribuída a São João Evangelista, e que vai falar que houve a dormição de Maria. Mas lembrando que esse livro está aí 6 séculos depois, 4, 5, 6 séculos depois de Jesus Cristo, tá? É um apócrifo. E vai dizer que houve a dormição. Tem um que ele é atribuído a José de Arimateia, que é depois do século VI, quer dizer, passou muito tempo, né? Mas que também vai dizer que houve a morte da Virgem Maria. Então aqui nós temos uma dualidade de ideias, né? De um lado, aqueles que acreditam que Maria ela adormeceu e foi levada ao céu, e por outro lado, aqueles que vão dizer que Maria morreu e foi elevada aos céus. Vamos então para a pesquisa, né? O que nós podemos falar sobre isso, né? A tese da dormição é aceitável para alguns teólogos, mas não é a mais provável, tá? De forma especial, a Igreja Católica do Oriente acredita muito na dormição. Muitos teólogos da Igreja Católica do Ocidente, eles acreditam mais na morte de Maria, né? Assim, para muitos é verídico o sepulcro de Maria se encontra ainda hoje em Jerusalém.
Eu vou ler para vocês aqui uma pesquisa arqueológica que houve, e aí depois eu volto na questão, dormiu ou morreu, tá? As escavações arqueológicas que foram realizadas no lugar indicado como o sepulcro de Maria em Jerusalém, no Getsemane, esclarecem muito esse assunto. Todos os autores antigos, de fato, citam um túmulo novo, decoroso, no qual teria sido colocado o corpo de Maria e do qual ela teria sido imediatamente assunta ao céu. No ano de 1976, depois da restauração do sepulcro de Maria, descobriu-se o autêntico local escavado na rocha no primeiro século. Ali se encontravam sinais de devoção antiga, como grafites, incisões e sinais da época das cruzadas, que significavam a devoção dos primeiros cristãos por esses lugares sagrados. A sepultura era venerada e conservada pelos cristãos de origem hebraica, como prova da sua autenticidade. Bom, então aqui nós temos um texto que está dizendo que foi encontrado o sepulcro, o que não resolve exatamente o problema. Não, padre, se coloca no sepulcro aquele que está morto. Bom, se coloca no sepulcro aquele que está morto, mas Maria foi colocada nesse sepulcro. Por isso que eu falei, encontrar um sepulcro não significa resolver o nosso problema. Né? Acreditavam-se que naquele sepulcro foi colocado o corpo de Maria e imediatamente ela subiu ao céu. Era estranho um corpo que estivesse num desmaiar, no sono, levar para um sepulcro, não é isso? Então, é uma confusão que se coloca, mas não tão complicado. Um desses livros apócrifos, ele vai dizer, inclusive, que na dormição de Maria, no que eles acreditam na dormição de Maria, que ela dormiu e foi levada aos céus, de que Jesus já havia aparecido para Nossa Senhora, havia colocado a data com que ela iria para o céu e que estava já preparado o lugar dela e que ia ser de corpo e alma. Então, assim, tem toda uma fantasia em volta disso, né? Qual que é a verdade? É que Maria foi elevada ao céu. O restante nós não temos a informação, né? E vocês podem perguntar, padre, e o senhor acredita em qual das teses, né? Primeiro, o fato de Maria ser transbordante de graça não faz dela uma deusa. Não dá poderes a Maria de uma deusa, a Nossa Senhora. Dá o poder da intercessão e da graça que vem também através de Maria, porque ela é transbordante de graça. Isso ficou claro, não é? Maria não é superior ao Pai, nem ao Filho, nem ao Espírito Santo. Toda graça que está em Maria e derrama em Maria é uma graça do Pai, é uma forma dos privilégios por causa do Filho, e é o amor do Espírito Santo de Deus. Então, Maria é conduzida pela Trindade. Eu vou colocar a minha opinião sobre a dormição e sobre a morte, ou a morte de Maria, mas eu quero deixar bem claro que o padre não está falando uma definição da igreja, tá bom? Eu estou colocando a minha opinião enquanto um estudioso da Mariologia e, novamente, não use esse vídeo para falar que o padre está afirmando. Eu não estou afirmando. Eu apenas vou pegar uma linha de raciocínio muito pobre, mas que talvez pode ajudar a nós entendermos melhor tudo isso depois, a partir de mais pesquisas. Primeiro ponto, a dormição. É bonito ver a forma com que se coloca a dormição de Maria, mostrando que, pela pureza dela, nem a morte foi capaz de vencê-la. Então, assim, Maria não passou nem pela morte. Maria era tão santa que a própria santidade dela, por causa, como eu falei agora há pouco, da Santíssima Trindade, né? Que ela não faz parte da Santíssima Trindade, tá bom? Mas por causa da Santíssima Trindade e que ela se permitiu ser habitada por essa graça de Deus, o pecado não foi capaz de matar Maria. É uma tese. Mas essa tese, eu derrubo ela. Lembrando, eu não estou questionando quem acredita, estou colocando um ponto de vista para reflexão, tá bom? Mas como eu derrubo essa tese? Se Maria participa dos privilégios do Filho e ela é quem ela é por causa dos privilégios do Filho, logo ainda não complementei ainda a lógica não. E que Maria
ela também vai ter transpassado na sua alma, no seu coração, essa espada de dor, essa espada de morte, é na participação do filho. Maria participa desde o nascimento até a morte do seu filho, por que não Maria também não teria que morrer? A morte de Maria mostra que Jesus vencendo a morte, quer dizer, o sinal do novo Adão que vence o pecado e que destrói também a morte enquanto fim último. Maria, como a nova Eva, é aquela que também destrói o pecado com a morte. A ressurreição de Maria, que nos apresenta já a escatologia, quer dizer, como nós seremos também um dia no céu, de corpo e alma, porque ela já está de corpo e alma, juntamente com Jesus de corpo e alma, nos apresenta, dentro dessa minha tese, algo que é espetacular, tá? Que é espetacular. É o fato de Maria morrer, do corpo dela ser colocado, sim, no túmulo, e os anjos, à vista de outras pessoas, porque a tradição continua, e por isso que ela é contada, os anjos levam Maria para o céu. Do mesmo modo com que Jesus foi subindo para o céu, as nuvens foram tampando ele ali, depois as nuvens abriram e não viram mais Jesus ali. Da mesma forma também com Nossa Senhora. Ela participa em tudo dos privilégios do Filho, da paixão, da morte e da ressurreição. A diferença é que Jesus ele sofre por nós, Maria sofre como mãe da humanidade em Jesus Cristo. Ela morre em Jesus Cristo e ela ressuscita em Jesus Cristo por causa de Jesus Cristo, né? Então essa é a grande diferença. Por isso que olhar para Maria também é enxergar Jesus Cristo. Olhar para Maria é enxergar aquela que pode nos apresentar Jesus Cristo, tá? Então essa é uma tese que eu coloco por causa dos privilégios de Maria. Amém? Bom, finaliza aqui então a nossa parte sobre que eu comentava sobre os dogmas marianos. Tem dúvida? Coloca aí do lado, tá? Até mesmo porque essa aula de hoje é uma gravação, minha gente. Ela não está sendo ao vivo. Como eu disse no início do vídeo, eu estou participando de uma formação muito boa com a doutora Aline sobre comunicação, né, e essa questão sinodal que está acontecendo e tudo. E eu estou utilizando o meu horário de almoço, aquele horário de tirar aquela soneca e gravando o vídeo que vocês vão assistir mais tarde. Por isso equipamentos, por isso aqui o quarto, né? Apesar que está mais bonito que o meu escritório aqui. Quem sabe um dia chegue desse jeito, né? Bom, quero passar rapidamente com vocês aqui falando sobre as aparições marianas. Vai ser realmente uma coisa muito rápida, tá bom? Mas eu vejo que é necessário falarmos sobre isso, até enquanto uma orientação que é bom passar para todos vocês, tá? Então vamos lá. Aqui eu estou seguindo o livro do padre, vou mostrar para vocês aqui, apareceu o livro do padre José Bem-aventurada, né? Ele é um estudo popular sobre Nossa Senhora. Gostei desse trecho, resolvi utilizar a linguagem dele, ficou uma linguagem bem tranquila. Bom, as aparições de Maria. Primeiro, a grande revelação já foi dada, a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, padre, Maria tem que revelar? Não, Maria não tem necessidade de revelar. Ela pode nos apontar alguns sinais mostrando Jesus, mas a revelação é Jesus Cristo, já foi apresentado para nós Jesus Cristo, né? Quando nós falamos em aparições, nós vamos ter aqui que dividir e distinguir alguns termos. Por exemplo, a visão, a aparição, a locução, o êxtase e os estigmas, tá? Então vamos lá? A visão é aquilo que eu enxergo do ponto de vista humano e eu compreendo que, a partir do ponto de vista humano, eu consigo, pela graça de Deus, reconhecer sinais de Deus. Eu consigo. Santa Teresinha mesmo reconhecia os sinais de Deus através de uma flor. É uma visão, né? Está tendo uma visão. E não necessariamente vai ter que aparecer Jesus Cristo, ou vai ter que aparecer Nossa Senhora. Não, eu já consigo enxergar pelo simples fato da visão. Ainda que eu não enxergue, às vezes, problema de vista, né? Eu posso sentir, e às vezes a gente sente e fala, nossa, eu estou vendo essa beleza, vendo algo. Então, assim, nós enxergamos a Deus. Depois vamos ter a aparição.
A aparição já é a manifestação mística. Nós tivemos na aparição Jesus, que aparece de forma mística para Santa Faustina. Não necessariamente Jesus, ele é exatamente da forma que Santa Faustina viu, né? Então nós temos essa visão mística. É igual a Nossa Senhora, cada canto do mundo apareceu de uma forma diferente. E aí, como é que é Nossa Senhora? Vamos descobrir no céu, mas a forma que foi visto Nossa Senhora é uma forma mística. A outra forma é a locução, que são as mensagens que os videntes católicos, claro, né? Eles recebem de Nossa Senhora. É um êxtase que a pessoa entra em êxtase e acaba recebendo. Por isso que eu vou falar que o próximo é o êxtase, que é um estado espiritual que causa na pessoa uma sensação, né, de visão, de locução, de ouvir, é isso? De perceber, de sentir no próprio corpo algumas sensações também do próprio Espírito Santo, né? Então, aí nós temos o êxtase. O êxtase é o estado espiritual que a pessoa se encontra. E os estigmas, que são as manifestações, podem ser 5 estigmas, né? São as manifestações das 2 mãos, é isso? E também dos 2 pés, e aí já... Na verdade, pode ser 6, mas a maioria dos materiais colocam 5 porque consideram o seguinte: 2 mãos, tá? E aí nos pés eles colocam como um cravo só que Jesus foi crucificado ali nos pés. Mas talvez não, talvez foi colocado um prego em cada calcanhar de Jesus. Falamos nisso depois, né? Então, mais 5, não vão fugir do que dizem os materiais, né? Que é 5. Então, os 5 e o outro é a própria coroa de espinho e também no lado de Jesus, né? Então aparecem os estigmas. A igreja crê na possibilidade de aparições. A Bíblia está repleta de aparições dos anjos. Então, a igreja crê fielmente. Agora, a igreja ela tem uma certa cautela para falar sobre a aparição, não é? Eu vi Nossa Senhora passeando de bicicleta. Sério? Então, fazer a devoção Nossa Senhora com a bicicleta. Não, não existe isso. Isso tem que ser levado a sério. Medjugorje, por exemplo, ainda hoje é feitos estudos ainda e não se colocou com uma clareza evidente uma resposta da igreja. Quando a igreja responder, eu falo, eu acredito nas aparições. O que é que eu digo hoje? Eu tenho muita devoção junto com aquele povo. Tá? Por isso que pode ser feita a devoção popular. Ok? Então pode ser feita a devoção popular. A devoção popular não é porque que é pública, né? Não é porque apareceu e confirmou, não. Em Medjugorje não tem ainda a confirmação da igreja, mas a própria diocese, né, que é lá em Bósnia, na Bósnia, né? A própria diocese, ali em Medjugorje, já deixou claro que pode sim ter as romarias, a devoção pública. Não porque teve a manifestação real de Maria ali, mas porque o espaço se tornou tão santo devido às peregrinações que pode ser feito. Então é por esse motivo. Muito cuidado. Muitos saem falando por aí, Nossa Senhora apareceu, é igual no Brasil, Nossa Senhora em Anguera, tem um outro também, até o padre Gabriel Vilaverde, que vai estar aqui conosco daqui uns dias em Goiânia, né, na nossa paróquia. O padre Gabriel Vilaverde, ele fez a visita, alguns paroquianos meus também foi, Simbra, não tenho certeza lá, né, ganhou um livro, não tive condição de ler, possibilidade de ler o livro ainda, mas vou fazer a leitura do livro, né. E há aqueles que defendem, por exemplo, o padre Gabriel Vilaverde, ele defende a aparição. Então não tem problema nenhum em defender a aparição. Tá? A gente defende por quê? Está na base ainda do estudo da igreja e do Espírito Santo. No momento que o Espírito Santo quiser, ele vai falar para a igreja é ou não é aparição. Pode ser que demore 1000 anos para falar, não tem problema nenhum. Nós aceitamos o tempo do Espírito Santo com muita tranquilidade. Tá? Uma pergunta que é feita, o fiel é obrigado a crer em aparições? Não, não é obrigado. É estranho alguém que não crê nas aparições, tá? Mas você, fiel católico, padre, não consigo acreditar em nenhuma aparição. Tudo bem, tenho pena de você, mas tenho pena sim, você não vai para o inferno por causa disso, tá bom? É claro que talvez é bom começar a repensar a fé. Quando a gente se torna materialista demais, a gente passa a não acreditar tanto naquilo que é espiritual. Quanto mais material é o ser humano, menos espiritual
eles se tornam. E a gente passa a não acreditar em muitas coisas, em muitas graças, milagres, prodígios, sinais. A gente passa a não acreditar nessas coisas. Mas a igreja não obriga você, fiel, a acreditar na aparição de Nossa Senhora. Você deve acreditar, enquanto um católico, enquanto a fé católica, na revelação em nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? E aí nós vamos ter também a manifestação dessas aparições, que ela pode ser pública ou ela pode ser particular. Tem aparições que são públicas. Por exemplo, Nossa Senhora, que as manifestações dela foram públicas, lá em Fátima, o sol, a imagem do sol que desce, a chuva que seca. Então, assim, foi público aquilo, está escrito até hoje, né? Tem documentários da época. Então, é uma manifestação pública. Tem algumas que são particulares. Eu não sei se é Pedro o nome dele, ele fala sobre a aparição em Anguera, acho que é na Bahia, né? Eu não coloco se acredito ou não acredito, né? Eu digo que eu acho estranho Maria ficar sempre marcando horário para aparecer e marcando alguns locais. Eu acho estranho. Mas eu não posso falar que não existe ou jogar uma dúvida geral. Não, eu acredito sim que Nossa Senhora pode estar manifestando. Eu acredito que ela pode estar. Eu não disse que ela está e não estou colocando minha mão no fogo por todas as aparições. Eu gosto daquilo que a igreja já define. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Guadalupe, né? De Salete, belíssimo. O choro de Maria por causa dos sacerdotes. Imagino como Maria deve chorar hoje, nossa culpa, nossa tão grande culpa, né? Pelos sacerdotes também. Tá? Então aqui é só para vocês entenderem que existe duas formas de manifestação. Aquela que é pública e aquela que é particular. Naquela que é particular, não precisa ficar querendo convencer as pessoas a participarem, né? Não, foi particular, então eu com Nossa Senhora, eu com o anjo que apareceu, né, com os sinais do céu. Padre, por que nós não conseguimos ver na aparição Maria da forma que ela é? Simples, porque nós não temos um olhar ou uma visão beatífica. Qual que é a visão beatífica? É quando Jesus fala assim, somente eu conheço o Pai, ou somente eu vi o Pai. Não, mas lá no Antigo Testamento está falando que Abraão, que Moisés, que viu. Vai lá no hebraico que você vai perceber que não é face a face, né? Não é um ver face a face. É mais um ver, inclusive, é como se você estivesse vendo Deus de costas, né? Do que face a face. O termo é muito mais próximo disso do que face a face. Somente Jesus tinha visão beatífica nesse sentido. Agora, quando é claro, eu não vou duvidar que Jesus deu essa graça a alguns santos da igreja, canonizados ou não, de ver Nossa Senhora face a face, da forma que ela é, né? Ter a visão espiritual de um anjo, na forma que o anjo quis aparecer, mas pecadores que nós somos, e por causa desse pecado, nós não temos condição de ver Nossa Senhora face a face, da forma que ela apareceu, da forma que ela viveu na terra e o seu corpo foi levado aos céus. É por causa desse motivo. Nós não temos a visão beatífica. No céu nós teremos a visão beatífica e aí, como vai dizer São Paulo, hoje a gente olha de forma confusa, né? A gente olha como um espelho. Espelho naquela época não era de vidro como hoje, é tipo assim um alumínio, sei lá, nem sei se existe alumínio, mas ele era uma coisa confusa de se enxergar. E depois a gente veremos como é face a face, como nós somos diante de Cristo e Cristo é diante de nós. Amém? Bom, meus irmãos, sobre as aparições, eu não vou falar das aparições, o mais importante era esses critérios para a aparição. Lembrando que existe uma lista de critérios e que as aparições são coisas importantes, a igreja leva muito a sério e por isso, se algum dia você imaginou ou você viu ou você de fato falou, padre, é certeza, padre, que eu estou tendo as visões. Então procure o sacerdote e, se possível, procure um que tenha uma tranquilidade para falar com você sobre esses assuntos, tá? Talvez um outro não tenha, até porque, infelizmente, talvez um ou outro também não acredita nas aparições de Maria. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, eu vou responder todas as perguntas amanhã, nosso último encontro, vou responder as perguntas de hoje e já vamos falar sobre a consagração a Nossa Senhora. O que é a consagração a Nossa Senhora e por que é preciso ter um mínimo de conhecimento sobre Maria
para buscar viver a consagração. Amanhã a gente se encontra às 20h30. Vamos rezar, vamos para a bênção final. Abençoai-me, ó celestial cooperador, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tudo com Jesus, nada sem Maria.